Quando eu comecei na minha vida, vamos dizer, dentro que é a minha missão do que eu faço, eu era de um contexto muito tradicional. E era o terno e gravata. E não era uma condição. Deus, né? Não é uma condição. Não sei como é hoje, porque são vários contextos de Assembleia de Deus que existe. Mas o contexto que eu tava, não podia você pregar de camiseta. Ou sem gravata. Não era nem a camiseta, era a gravata que não podia. Tu tem quantos anos, cara? Tem 33. Tu é novo. Eu voltei pra casa já uma vez que eu pensei, pô, vou dar uma ousada hoje, vou de terno sem gravata. Não deixar. E aí o pastor olhou pra mim e falou assim, vai voltar pra casa, né, cara, pra colocar uma gravata. Eu falei, meu Deus, mas por quê, né, cara? E aí, obviamente, eu tô dentro de um contexto, eu preciso respeitar o contexto. Eu voltei em casa e tal. Só que daí quando eu comecei a entender que eu tinha que falar para a minha geração, para as pessoas que são da minha idade, então não era sobre atingir uma expectativa de quem estava mais tempo, era de quem estava chegando. Mas foi uma ruptura grande para você? Foi. Porque daí eu comecei a mandar, a gente mandava, quando recebia o convite, igual você fez, mandou uma mensagem, ó, cara, você acha que tem problema? A gente mandava um e-mail perguntando, você acha que existe algum problema, o Dave de camiseta, tal, no evento? E aí, às vezes, a gente recebia assim, pode ir. E teve um momento assim de a gente receber pode ir, mas era o líder que decidia sem falar pro pastor da igreja. Entendi. E aí a gente chegava na igreja e dava um constrangimento absurdo. O pastor ficava bolado com você, pensando que você tinha desrespeitado a ordem dele e, na verdade, o líder tinha deixado. Aí a gente começou a não quebrar, mas começamos a criar uma identidade, porque eu acho também, de uma certa forma, que a maneira que você se veste comunica mais ou menos com as pessoas. Eu também acho. Quando você se coloca de um patamar que você fica distante das pessoas, e eu acho que o terno acaba fazendo um pouco isso, ele acaba... Não se trata de elegância, se trata de posicionamento, que você acaba se distanciando das pessoas. Tá. Entendeu? Então, no meu caso, como um evangelista, eu preciso estar o quanto mais imerso na realidade das pessoas, entendendo o que a pessoa vive, o que ela passa naquele momento, na vida dela, naquele espaço cultural, do que talvez um pastor de igreja. Talvez essa também é uma grande diferença. Tá. Eu viajei 31 dias e fiz 34 eventos. Então teve dias que a gente fez mais de um evento. E aí me deu um burnout, cara. Eu liguei pra minha esposa e falei, eu preciso voltar pra casa. Aí eu voltei pra casa, eu dormi 18 horas assim a fio. Mas eu tive que acordar, pegar um voo e viajar. E aí, naquele mês, cara... Por isso que eu digo, assim, as pessoas têm uma visão, principalmente quem gosta disso. Quem gosta de dinheiro, vê dinheiro em tudo. Sim. Né? Sim. Então, o cara que gosta disso, ele só consegue ver isso. E, normalmente, quem gosta é o que menos tem. Cara, dá você até tá dó. você tá falando a senhora verdade, cara. Dá até dó. Porque o cara que só fala de dinheiro, pode ter certeza que ele é pobre. Porque ele gosta tanto daquilo, que como ele só faz por aquilo e não porque gosta de fazer por excelência, por servir as pessoas de verdade, então ele tem pouco, porque ele não é bom no que ele faz. Então, nesse mês de outubro, naquele mês, foi o mês que eu mais tinha sido abençoado financeiramente na minha vida. Eu nunca, na minha vida, até naquele dia, tinha visto dinheiro daquele jeito que eu já havia visto. Porque as pessoas abençoavam, era outro tempo. Eu ganhava oferta, as pessoas davam oferta pelo aquilo que eu tinha ido fazer. E aí, cara, eu falei pra minha esposa, eu não quero esse dinheiro, não quero. Eu quero ter vocês. Isso aqui não faz sentido. E aí, cara, a gente tomou uma decisão, a gente mudou pra 20, porque tinha que cancelar muita coisa daí pra mudar. E aí, no outro ano, a gente mudou pra 15, e aí a gente estabeleceu 10. Por que 10? Porque 10, eu não fico mais de 3 dias longe de casa, e se eu precisar, meus filhos vêm me encontrar, minha esposa vem onde eu estiver. Então, a gente agora aceitou os convites de imprensa esse mês. Então, eu vou ficar mais de 3 dias fora. A minha família vai vir para me encontrar em São Paulo. A vida de quem viaja é hotel e aeroporto. A parte maneira é o evento. Só que o hotel e o aeroporto é 98% do tempo que você fica. Então, é muito solitário. E eu sempre falo, a nossa equipe de viagem fixa são 8 pessoas, fora as 150, 200 pessoas que trabalham no dia do evento no local. Mas que viajam são 8 pessoas. A gente é muito unido. A gente sai para jantar no final do evento, vai procurar um podrão na cidade para sentar todo mundo junto, por causa da saúde emocional. E eu sempre falo uma parada, a gente não enlouquece porque a gente tem para onde voltar. Se você não tiver para onde voltar, você enlouquece na estrada. Porque a pior coisa é você não ter um lugar de chegada.
sabe? Você só ter lugar de partida. Então a gente mantém isso porque eu amo voltar para casa. Porque senão não tem graça, sabe? Não tem sentido. Eu acho que a boa parte de muita gente que viaja muito acaba dando uma enlouquecida, às vezes perdendo um pouco da linha, justamente porque acaba criando um rompimento por conta de dinheiro, às vezes porque é sedutor. Só que não faz sentido. Se você se move por isso, o teu coração se perde. Aí o ego domina o coração, aí você fica covarde, porque daí você sacrifica a sua família por algo que é mais importante para você do que para eles. Porque meu filho não importa quanto que eu ganho. Quer saber se eu vou estar em casa. Não muda, as coisas não mudam. O que ele quer é eu, entendeu? E é a mesma coisa a minha esposa. Sobre dinheiro, se ela quiser, ela vai e trabalha também, mas não é sobre o dinheiro, é sobre a presença. Não existe nada forçado, sabe? Não existe um bordão, alguma parada que eu tente. Não, cara, eu sou normal. Eu sempre, quando tem alguma parada assim, às vezes de polêmica e tal, e tem, às vezes, gente que faz vídeo, às vezes atacando e tal. Cara, eu acho tão inteligente os caras falando assim. Eu falo, caraca, mano, gente inteligente. Por que esses caras não alcançam gente, assim, sabe? Por que não vai para mais gente essas pessoas? E aí eu vejo que às vezes é a parada de querer ser maior do que a mensagem, sabe? Ser o intelectual da mensagem. Isso é tão... Entendi. Sabe, afasta... Eu não tô falando de ninguém. Não, mas eu entendi. Tô falando só de ser simples, sabe? Porque quando você olha pra Bíblia, por exemplo, Jesus... Cara, Jesus era a pessoa mais simples e acessível que existia. O fato que mais incomodava o religioso é que aquele homem sentava com o pecador. Entendeu? Com o cobrador de imposto, conversava com a prostituta. Então, esse cara irrita, porque ele vai contra o paradoxo perfeito do que é alguém, sabe? Então, é estranho, às vezes, você vê o cara que é cristão, ele acha que você não pode estar sentado com qualquer pessoa. Então, para que evangelho é esse que me torna melhor do que o outro, superior ao outro? O evangelho me torna servo de todos. A Bíblia diz, Jesus fala, quem é maior? Quem senta-se à mesa ou quem serve à mesa? Alguém vai dizer que quem é importante é quem está sendo servido. E aí Jesus diz, eu sou o que serve à mesa. Então, se você está disposto a viver exatamente o evangelho, você serve as pessoas. Não o contrário, entende? Então, Jesus era essa simplicidade. A forma que Jesus pregava era parábola. O que é parábola? Uma história cotidiana que ele conseguia aplicar uma verdade eterna. E usava maiêutica, que era pergunta. As pessoas perguntavam para Jesus e Jesus trazia uma pergunta tão mais profunda do que a que ele havia recebido, que a resposta gerava uma reflexão que se tornava a pregação que aquela pessoa precisava. Entende? Então, por que eu vou tentar complicar as coisas? Eu sou um evangelista. Eu entendo que na função do mestre, ele vai ser completamente expositivo, porque essa é a função dele. Então ele vai pegar vírgula por vírgula, ele vai estudar verdade por verdade. Então essa é a função dele. Mas do evangelista não é. Do evangelista eu preciso ser prático, eu estou no meio do incêndio. Tem gente que precisa de uma verdade agora. Então ele não vai ter tempo para ouvir uma introdução, sabe? Ele não tem tempo, ele precisa de agora. O que eu mais amo ouvir é que quando às vezes algum vídeo viraliza, alguma coisa acontece, e a pessoa diz, cara, eu precisava de ouvir isso agora. E foi em 1 minuto que a pessoa, às vezes, teve a vida transformada, alguma coisa muito grande aconteceu dentro dela, entende? E isso é o que importa. Então, se o cara acha que você não é profundo porque prega simples, o problema é dele. Eu estou continuando pregando do jeitinho que prego há 10 anos. Cara, assim, tu acha que... Vamos dizer que, teoricamente, hipoteticamente, tem um cara, tem um grupo de caras, e eles estão tentando ensinar as pessoas a melhor maneira de viver, de ganhar dinheiro, não sei o quê, e pra meio que corroborar o que eles estão fazendo, esses caras usam Jesus ou usam a Bíblia. Hipoteticamente. Tá? Isso nem acontece. Não acontece. Qual que é a tua visão sobre isso, cara? Cara, eu vou ser sincero, nunca falei sobre isso em lugar nenhum. Esse é um dos meus grandes problemas que eu tenho hoje. Problemas assim, no sentido que me dói, sabe? Tem gente que é sério, tem gente que sim teve encontro com Jesus e tá usando o espaço que já tem
para abençoar a vida das pessoas. E eu conheço essas pessoas, inclusive eu mandei mensagem para uma hoje. Uma pessoa hoje me ligou, um cara de muito sucesso no mundo empresarial, falou para mim, ligou para mim e falou assim, cara, eu falei de Jesus num evento, o último evento, cara, meu. No final, depois de ter ensinado o que eu sou proposto a ensinar, e eu decidi falar, cara, e eu fiquei pensando assim, cara, que... Ó, a seriedade, ele falou, e teve gente que tomou a decisão por Jesus, cara, mas o que eu faço? Como que eu falo pra esse cara ir pra igreja e tal? Porque eu não queria que esse cara ficasse perdido. Isso é a preocupação de gente séria, sabe? Não é sobre o momento, é sobre a vida do cara, sabe? Daí eu falei pra ele, cara, usa o meu aplicativo, é de graça. Fala para as pessoas baixarem, não tem capitalização de marca, não é marketing, é de graça para as pessoas. Não tem uma esteira de produto que em algum momento o cara vai vender alguma coisa pro cara dentro do aplicativo, não é tudo de graça. Entendeu? É uma associação por trás. Então usa isso aí, pode falar de Jesus. Agora o que dói é quando você vê o contrário acontecendo. É quando o cara usa uma mensagem do evangelho para sensibilizar o teu coração e depois ele aproveita que o teu coração tá emotivo e vende algo para você. Isso tá errado. Isso é uma das maiores sacanagens, na minha opinião. Só que a gente tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Julgar isso. Porque se a gente, para julgar isso, precisa tentar imaginar o que o cara pensa, a gente tá errado. Porque como que eu vou julgar o que você pensa? Eu não sei. Então... A gente pode julgar os frutos. E hipoteticamente, eu já vi uns caras Tá. que... Quer dizer, hipoteticamente eu vi, tá? Não é um fato. É o tal do... Minha prima mandou perguntar, né? Isso. Pô, um cara desses aí que, pô, ele tava falando com outros caras desses aí, ou que até de mercado semelhante, mas não necessariamente o mesmo mercado, que como é que ele fez pra vender pra cacete, tá ligado? Explicando o processo de fazer vender pra cacete. E o processo de fazer vender pra cacete envolve falar de Jesus, tá ligado? Meu Deus, cara. Então isso aí é fácil, né? Então... Que daí isso aí você não precisa julgar a intenção. Porque o que existe de errado? Por exemplo, quando você fala sobre Jesus, sobre o evangelho, alguém vai dizer que você não pode julgar, certo? É o tal do não julgueis, é o mimimi. Não pode julgar. Não, pode julgar. Mas o que eu posso julgar? Aquilo que eu tenho certeza. É igual um juiz natural. Ele é baseado em provas, em fatos. A convicção dele se baseia nas provas. Então, o que a Bíblia me dá autorização de julgar? O fruto. A Bíblia diz que pelo fruto se conhecerá a árvore. Então, a gente conhece pelo fruto. Então, esse cara, o fruto dele já está intrínseco. Ele já está falando que aquilo é um mecanismo de venda. Então, isso está errado. Por quê? Porque você não pode pegar algo... que que emociona, que leva a pessoa para um panorama diferente do natural e pegar aquela emoção e aproveitar para colocar algo que beneficia só você, sabe? Por mais que seja boa a intenção do cara dizer que o conteúdo é bom, que ele vai vender, mas se isso é um mecanismo de venda, é mentiroso, porque, entendeu? Eu acho que isso foi o que queimou muita gente. Isso. E as pessoas já sacaram isso. As Que pessoas bom, já né, entenderam, cara? Eu cara. acho que sim Quem mesmo. é minimamente inteligente, ele já sacou quem é o charlatão e quem é o cara sério. Ele já sacou. Já irritou isso, cara. Já é brega. O cara ficar mostrando o carro que anda, entendeu? O carro que tem. E tentar dizer que aquilo... se o cara fazer o que ele faz, ele vai ter aquilo. Pelo amor de Deus, isso é brega, mano. Eu nunca vi isso. É hipoteticamente, não, hipoteticamente, né? Hipótese. Pelo amor... Mano, já enjoou, já. Filmou em terceira pessoa, já fico com agonia. Mas isso é hipotético, eu nunca vi. Cara, eu gosto de tu pra caralho. Mano, cara. pelo amor de Jesus, é que tá chato já, cara. É que me ofende isso, sabe? Eu entendo. Porque eu tenho dó, porque, pô, eu sei o quão sério é essa mensagem. Sabe? Pô, eu sei como muda a vida de alguém, cara. Mudou a minha vida, cara. Entendeu? Então, o cara usar disso de maneira cruel, de maneira covarde, sabe? Então dói. Dói, entendeu? Dói. É ruim, me causa enjoo. Hoje Vou te falar uma parada, mano. Eu tenho um carro muito bom. Eu amo carro. Eu tenho um carro bom. Eu moro numa casa maravilhosa. Nunca sonhei que um dia ia chegar nisso, sabe? Mas eu consegui.
Eu consegui trabalhando muito, sacrificando meu tempo, sacrificando às vezes muito tempo com a minha família. Eu tenho um carro que eu amo, eu sou apaixonado por automobilismo, mas você nunca vai ver eu mostrar isso para impressionar alguém e dizer que a mensagem que eu carrego, se você viver, vai ter igual. Porque não é sobre isso. Não é sobre o resultado. A mesma coisa que eu digo sobre a parada de ter a multidão e de ser uma pessoa é a mesma coisa desse resultado financeiro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o teu coração. Porque, para pra pensar, eu tenho uma plataforma hoje de muita gente que segue. O sonho da maioria das pessoas é ter uma casa X e um carro Y. Eu posso pegar e mostrar isso. Falar, ó, eu conquistei isso aqui. E eu digo, se você quiser aprender a ter isso aqui, arrasta pra cima. Eu tenho resultado de verdade. Mas aí tá errado. E eu não acredito nisso. A vida com Jesus não tem a ver com dinheiro. Seguir a Jesus não deixa ninguém rico e ninguém pobre. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com esse resultado financeiro. Isso tem a ver com dedicação. Tem a ver com excelência. Tem a ver com escolhas. Não tem a ver com Jesus. Ah, porque então quer dizer que se eu servir a Jesus eu vou ficar rico? Não. Não existe essa promessa. Não existe essa verdade. Não existe, isso é mentira. Tá cheio de gente que vai pro céu, que vive o evangelho e que tem um carro ruim, que às vezes anda de ônibus. Não é sobre isso. Isso é covarde. Eu falar pra pessoa que se ela viver isso, ela vai ter. E ela não vai ter, é mentira. Não tem a ver com isso. Entende? Não tem a ver. Então, o problema é quando você envelopa uma mensagem e dá e conta e faz uma promessa que é mentirosa. Tá errado. Entendeu? Então, o que eu falo sobre Jesus não é sobre a vida que você vive na Terra. É sobre a sua eternidade com Jesus no céu. Não me bate, não. Mas não é meio chato ficar eternamente... Você já parou pra pensar o que é eternamente? Então, mas já parou pra assim, pensar... O que tem lá, irmão? Tem, assim, não importa o que tem lá. Porque, assim, no eterno, uma hora fica chato, cara. É porque fica eterno, chato, irmão, com o nosso prisma de visão da Terra. A parada é porque... veja bem, se você... É que essa parada que você perguntou é a pergunta do adolescente que quando conhece Jesus, que ele tá irritado já com a vida dele. Como vai ser igual? Você tem o intelecto do moleque de 16 anos. Não, cara, eu vou explicar. Para. Não é isso não, pô. Hoje que mal, né? Jamais. Eu tô brincando, cara. Ô, mano, fiquei vermelho, pô. Que sacanagem. O cara traz na casa dele de adolescente. Eu ia achar incrível se você fizesse não, isso. Jamais, lá, mas é hipotético. Tá. Ô, mano, ó. A parada é o seguinte. O que nós vivemos aqui é passageiro. É breve. A gente nasceu para a eternidade. Isso aqui é passageiro. Então, não é que é chato. É que você tem que imaginar que é um lugar que existe ausência de chato. Ausência de dor. Ausência de choro. Eu não sei o que é chato lá. Não existe o chato. Imagina que você vai ter paz para sempre. E o que pode ser ruim se você tem paz? Nada é chato se você tem paz. Mano, a paz é o maior combustível do ser humano. Quem tá em paz é feliz. Só que a paz que a gente tem aqui, ela é interrompida todos os dias. Eu acordo feliz. Oh, que alegria. Pô, obrigado, Jesus, pelo dia de hoje e tal. E aí eu saio de casa, um cara corta a minha frente. Pô, eu já fico bolado já. Eu sou um ser humano. Fico bravo, roda preso. Por que sai de casa um miserável desse? Entendeu? Por que não dá pro outro dirigir? Entendeu? Então a paz é interrompida. Aí eu tô feliz, pô, um plano meu dá errado. Entendeu? Então no céu não existe interrupção da paz. A Bíblia diz que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mágoa. Então, isso é o céu. O céu é a ausência de tudo que te incomoda na terra. É o David Leonardo que vai viver a eternidade com Jesus? É o David Leonardo pessoa que vai viver a eternidade com Jesus? Porque isso pressupõe que, se sim... o que acontece com o livre-arbítrio quando você vai pra lá? Porque o livre-arbítrio pressupõe a possibilidade do mal. Mas eu só preciso do livre-arbítrio para escolher, de uma certa maneira, o céu e o inferno. Lá, o que eu preciso escolher?
Não sei. Não precisa. Já está pronto e é perfeito. É mais do que a gente merece, é mais do que a gente imagina. Entendeu? É que quando você entra dentro dessa seara de falar sobre o céu, é desconhecido. Totalmente desconhecido. Porque o que viu, pouco falou, o que viu, talvez o mais que mais viu, que foi o João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos, ele não diz exatamente o que viu, ele diz as ruas são como que de ouro. É verdade. Entendeu? O que ele está dizendo? O que é mais importante para a gente na Terra, lá a gente pisa. Entendeu? Essa é a parada. Então, esse é um lugar perfeito. Agora, a questão de você viver o evangelho só por conta da eternidade, aí não é que é vazio, mas aí é que parece que não faz sentido. O evangelho é para ser vivido aqui, na terra. Lá é a recompensa, o galardão. Aqui é que a gente tem que viver o evangelho. É nisso aqui. É no dia a dia. Mas o problema de uma recompensa é que ela pode atrair um cara interessado apenas na recompensa. Mas também. aí esse cara que se é atraído só pela recompensa, a inconstância dele deixa claro quem ele é. Tem um texto na Bíblia que... Mas será que funciona? Porque a gente não é Deus, a gente não tá lá, a gente não sabe dizer. Mas será que funciona o cara que vive o evangelho só de uma forma prática? Sabe por que não funciona? Porque o que a gente não vê, lembra do início? Olha, eu não posso julgar porque eu não conheço o coração. Claro. Jesus conhece. Então, ponto. Aqui, se eu não tenho essa autoridade, porque não sei o que passa dentro de você, o Senhor sabe. Então, a Bíblia diz, inclusive, que as nossas obras... Olha como, cara, para tudo a Bíblia tem uma resposta. As nossas obras serão provadas como prata, ouro e madeira. Imagina o fogo, quando ele toca, um vai consumir e vai desaparecer. Então, aquilo que você fez, que foi com interesse e errado, que não foi de servir de maneira verdadeira, vai desaparecer, não vai nem contar. Não vai aparecer. Entendi. Entendeu? Então, aquilo que eu posso falar lindamente, mas se dentro do meu coração tiver um pensamento diferente do que o que eu estou falando, não está servindo de absolutamente nada. É saco vazio. Um dia eu estava com o meu garoto dentro de casa, o João, ele passou a noite toda vomitando. A gente tem um acordo dentro de casa de falar só a verdade. Então, eu fui, por exemplo, na Fórmula 1 com os meus filhos agora, e eu não podia com o meu pequenininho entrar, porque ele tinha 4 anos. E tinha que ter 5. Eu podia dizer que ele tinha 5. E eu, no conversar, porque errei a data, meu filho já me corrigiu. Não, pai, peraí. Eu tenho 3. Ele já sabia que ele não ia poder entrar. Então é um acordo nosso. Mas olha só, ele passou mal uma noite toda, vomitou a noite toda e tal. E aí eu falei pra ele de manhã, filho, pai vai te levar no hospital pra você tomar soro. Aí ele fez uma pergunta. Vai ter agulha, pai? Eu falei, vai. E dói, né? Eu falei, dói, filho. Dói. Aí ele falou assim, tem outro jeito? Então veja, experiência não é doutrina. É a minha experiência. O que é doutrina? É aquilo que dá para ser replicado. Por isso que a parada lá do resultado, eu só posso chamar de doutrina o que a Bíblia me autoriza, que dá para ser replicado. Então, o que dá para ser replicado? Orar. O que vai acontecer não dá para ser replicado, é experiência. Aí eu falei pro meu filho, tem uma possibilidade. Qual? Eu falei, Jesus curar você. É difícil, né? Para um pai, botei a fé em jogo. E eu tô construindo a vida do meu filho aqui, né? E aí, cara, eu me lembro que ele sentou no meu colo, isso era umas 10h30 da manhã, ele não tinha comido nada, e o que ele comeu havia vomitado. E eu fiz uma oração com ele. E ele falou assim na oração, Papai do céu, cura eu. E eu no meu coração falei assim com Jesus, Jesus, me dá uma oportunidade de te apresentar para o meu filho do jeito que eu te conheço. Na hora, meu filho foi curado. Meu filho estava branco, ele voltou a cor na hora. E quando no amém, que ele percebeu que tinha algo diferente que havia acontecido dentro dele, isso é o sobrenatural. Não tem como eu explicar para você como isso aconteceu. Meu filho falou assim, mamãe, eu tô bem, Jesus me curou. Me dá uma banana para eu comer? E ele comeu a banana, não vomitou mais. 2 semanas depois, ou 3 semanas depois, o meu outro filho ficou doente, o Noah. E aí o João falou assim para mim, pai, por que você não ora pelo João? Então, eu não estou contando só o sucesso, eu estou contando o sucesso e o insucesso. Eu orei, meu filho continuou doente, a gente teve que dar medicamento. E essa é a experiência. Eu já vi
e eu sei que pode acontecer. Agora, se vai acontecer, transcende a minha expectativa. Aí eu não sei nem explicar. Talvez nesse momento serviu pro João e ele carregará isso para a vida inteira. Talvez não era o momento para mostrar isso pro Noah. Talvez eu podia criar um filho confiado, que ele pensaria que Deus seria o gênio da lâmpada, que tudo aquilo que ele pedisse, Deus estaria na obrigatoriedade de fazer também. E aí isso eu não sei como saber, não explicar, porque eu não sei. Entende? Eu preciso ser humilde o suficiente para dizer que eu não sei, mas eu sei que ele pode curar. Agora, se ele vai fazer, é outra coisa. Eu já vi mulheres estéreis gerando filhos, eu já vi pessoas com câncer sendo curadas, eu já vi muita coisa nessa vida acontecendo. Então, eu sei que é verdade, eu sei que acontece, eu sei que ele tem poder para fazer isso, sabe? Mas isso é a experiência. Então, qual que é o meu desejo? Que o Igor, como pessoa, possa ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas que você tenha a sua própria experiência, que nenhum teórico consiga refutar você, entendeu? Que ninguém consiga tirar isso dentro do teu coração. O cara pode tentar te provar por A mais B, mas a tua experiência é tão convicta, a tua fé é tão sólida em Jesus através da palavra, que nada consegue roubar de você. Então pode sentar o maior cientista do mundo na minha frente e tentar me dar 100 provas que Deus não existe. Eu saio da mesa e continuo crendo que ele existe. Porque eu não só o conheço como li sobre, como eu o conheço. A prova disso é Jó capítulo 42, versículo 2. O final da experiência dolorida de Jó. Ele diz o seguinte: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. É uma experiência, não é uma teoria. Entendeu? Entendi. Filosofia é para quem apenas lê sobre. Lifestyle é para quem entende que aquilo tem o poder de transformar de maneira real. Mas todo mundo que dá muito certo, Igor, isso é batata. Você, quando começou a fazer o podcast, você imaginou que ia dar o resultado que te dá? Olha, eu não queria me usar de exemplo, mas eu ia dizer que e assim, tirando a parte de ficar rico, mas assim, eu ia dizer que é muito difícil pra mim, eu tenho muita dificuldade de explicar pras pessoas que eu não tô tentando ficar rico. Então, ponto. Então, se podcast deixasse alguém rico, por que todo mundo que faz podcast não é rico? Porque se eu começo algo pela recompensa ao invés da razão do porquê estou fazendo o que estou fazendo, provavelmente eu nunca vou chegar no final porque os meus olhos estão no lugar errado. Entendeu? Então, quem trabalha para ficar rico, nunca fica rico. Agora, quem trabalha porque ama o que faz, quem faz com excelência, talvez. Talvez consiga. Entendeu? Qual que é o problema? Existe muito uma parada de... Não é sobre inveja, sabe? Mas é uma parada de aflição. Porque o cara se sente injustiçado às vezes. Ele diz, pô, cara, eu acordo cedo, eu faço a mesma coisa que o cara, eu falo tão bem quanto, por que eu não tenho? Aí você tem duas escolhas. Ou você continua fazendo porque aquilo te alegra também, ou você começa a falar de quem tá dando certo. Naquilo que você queria dar certo. Entendeu? E esse é um caminho que muita gente acaba tomando, e aí vira uma parada que ninguém consegue efetivamente celebrar a sua felicidade. O cara sempre tenta gerar um demérito, ele tenta diminuir você, ele tenta dizer que é injusto ter o que você tem, e aí tem o velho papo do o dinheiro que ele ganha, ele poderia ajudar muita gente. Ah, pelo amor de Deus, isso é uma coisa tão ignorante você dizer, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu ajudaria todo mundo. E o dinheiro que você ganha, o que você faz com ele? Quantas pessoas você ajuda? Ninguém. Provavelmente ninguém. E a desculpa que ele vai dar é porque não me sobra. Entendeu? E essa é a questão. Eu sempre tento culpabilizar, e isso é um problema do brasileiro, quem prospera tá errado. Financeiramente. Entendeu? Tem alguma coisa errada. O cara não consegue aceitar. Porque o dinheiro sempre é o problema. Sempre é o dinheiro. Então, cara, é uma parada filosófica do ser humano que não tem muito como explicar. Quando vai pra parada da fé, é mais sensível ainda. Porque daí você tá sempre colocando Jesus no jogo. Você tá dizendo que você tá usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. E a gente chegou no consenso hipotético que se você tá fazendo isso, você tá errado. Né? Porque é muito controverso. Eu não compro pros outros. Eu não compro porque eu quero mostrar para alguém. Eu não moro na casa que eu tenho porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou rico, que eu dei certo na vida. Não, eu moro porque eu amo estar com meus filhos num lugar gostoso.
Eu amo carro e é meu gosto, mas não é pros outros. É porque aquilo que você falou, e você tem razão. É sensível. Se a tua lente é a do dinheiro, é só isso que você vai ver. Só isso que você vai ver. Você não vê o resultado, você não vê o fruto, você não vê a dedicação, você não vê o empenho, você não vê a renúncia, você não vê o tempo Você que não se vê nem o dedica. porquê. Você não vê o porquê, você não vê nada. Porque o problema é o dinheiro. O dinheiro já fecha o teu coração. Pô, o cara tá rico. Tá errado. Entendeu? I feel like I'm losing my mind. 'Cause everybody in the world